Como a rotina de Marco Aurélio vai te ajudar a levantar da cama e vencer os primeiros minutos do dia. E se a sua dificuldade de acordar não fosse física, mas filosófica? Há um momento silencioso entre o som do despertador e o seu primeiro movimento. Nesse intervalo quase invisível, uma batalha acontece muito antes de você pôr os pés no chão. A maior parte das pessoas acredita que vencer amanhã é uma questão de força de vontade, mas esse é o primeiro erro que cria um dia inteiro de frustração. Acordar não é apenas sair da cama. É o instante em que você confronta quem você tem sido e quem você precisa ser. É um julgamento. E esse julgamento define a direção emocional e mental das próximas horas. Marco Aurélio entendia essa guerra com uma lucidez que poucos conseguem admitir. Ele sabia que o corpo sempre pediria mais alguns minutos, mais conforto, mais pausa. Ele sabia que a mente sempre criaria justificativas sedutoras para permanecer onde está. Por isso, sua rotina matinal não era guiada por motivação, mas por clareza. Ele não esperava desejar agir. Ele agia porque compreendia a natureza do impulso que tenta te manter imóvel. A disciplina dele não nascia do entusiasmo, mas de uma consciência profunda sobre o funcionamento da mente humana. Quando você acorda, seu primeiro pensamento raramente é neutro. Ele é um reflexo direto das crenças silenciosas que você carrega, das concessões que fez nos dias anteriores, da forma como tem negociado com as suas próprias promessas. Se você já acorda cedendo, todo o restante do dia será construído sobre concessões ainda maiores. A mente registra cada recuo. Ela aprende com cada hesitação. E quando você percebe, já se tornou alguém que depende da emoção certa para começar, em vez de ser alguém que começa para criar a emoção certa. O que poucas pessoas percebem é que os primeiros 5 minutos da manhã revelam mais sobre o seu caráter do que todas as suas palavras durante o dia. É ali que você descobre se o conforto controla você ou se é você quem governa suas ações. É ali que você identifica se o seu cansaço é real ou apenas uma história que vem contando há tempo demais. É ali que se vê o tamanho da sua força moral, porque levantar é o primeiro ato voluntário que o mundo não faz por você. Marco Aurélio registrava seus conflitos logo ao despertar. Ele sabia que acordar é um choque entre duas forças internas, a parte que deseja repouso eterno e a parte que exige direção imediata. Ele observava esse embate com atenção. Ele não reprimia o cansaço, mas também não se curvava a ele. Ele analisava o impulso, entendia sua origem e depois decidia agir pela razão, não pela sensação. Esse é o ponto que transforma vidas. Não se trata de acordar animado, mas de acordar consciente. Se você sempre sente que perde tempo pela manhã, se luta contra a própria vontade de levantar, se parece que sua energia desaparece antes mesmo de começar o dia, este vídeo vai expor a estrutura filosófica escondida por trás dessa resistência. Vai mostrar por que acordar é menos sobre esforço e mais sobre clareza. E vai revelar como a rotina de Marco Aurélio pode desarmar a sua mente antes que ela te aprisione nos primeiros minutos. Porque dominar a manhã não é uma técnica, é um código interno. E ele começa agora. A verdade que você evita quando acorda, porque sua mente mente para você logo ao amanhecer. Acordar é o instante em que sua mente tenta te convencer de que você precisa de mais alguns minutos, mesmo quando esses minutos nunca resolvem nada. É curioso perceber que ela faz isso antes mesmo de você analisar a própria situação. Esse impulso não nasce de uma necessidade real. Ele nasce de um hábito psicológico que se repete sem questionamento. O corpo ainda está preso ao conforto da noite, mas a mente está presa a algo mais profundo. A interpretação equivocada de que permanecer onde está é uma forma de proteção.
Essa é a primeira mentira do dia, e a maioria das pessoas a aceita sem resistência. O autoengano matinal funciona como uma névoa que impede a clareza. Ele distorce sinais simples, transformando cansaço em exaustão, conforto em necessidade e inércia em prioridade. O estoicismo já alertava que o ser humano não sofre por causa das coisas, mas por causa das percepções que ele cria. Ao amanhecer, você é bombardeado por percepções que parecem naturais, mas que, quando examinadas, não têm fundamento sólido. Marco Aurélio sabia disso. Ele observava seus primeiros pensamentos com a frieza de quem sabe que a mente é capaz de fabricar justificativas convincentes quando não quer ser contrariada. Ele não tratava essas primeiras sensações como verdades, mas como hipóteses que precisavam ser testadas. O método cartesiano reforça essa mesma postura. Descartes entendia que toda conclusão deve ser suspensa até que seja examinada com atenção. Ao acordar, você faz o oposto. Confia imediatamente no primeiro pensamento que surge. Acredita sem análise, segue sem questionar. E é esse movimento automático que faz você perder o controle do início do dia. Quando você começa a desconfiar da narrativa interna, percebe que grande parte da resistência que sente não é fisiológica, mas mental. É a permanência da mesma história repetida por anos. Uma história que ninguém te obrigou a aceitar, mas que você adotou por conveniência. É nesse ponto que surge a primeira virada filosófica. Você não está lutando contra o cansaço, está lutando contra as interpretações sobre o cansaço. Está lutando contra a tendência da mente de exagerar desconfortos e minimizar responsabilidades. Está lutando contra a facilidade de deixar o corpo decidir no lugar da razão. A verdadeira batalha nunca foi sair da cama. Foi confrontar o sistema de crenças que você formou sobre si mesmo. E esse sistema raramente é questionado logo pela manhã. Ele atua sem que você perceba, porque você ainda está vulnerável, ainda está sem direção, ainda está decidindo qual versão de si mesmo assumirá naquele dia. Quando você começa a observar o que sua mente diz nos primeiros minutos, algo se transforma. Você percebe que há padrões recorrentes. Um deles é o discurso de proteção. A mente cria frases que parecem racionais. Ela diz que você precisa descansar mais, que ontem foi pesado, que amanhã será melhor, que levantar agora é desnecessário. São argumentos que soam razoáveis, mas que não passam por nenhum exame real. Marco Aurélio identificava essa fragilidade. Ele lembrava a si mesmo que nasceu para agir, não para buscar conforto. Ele se recordava de que, enquanto ele hesitava, a vida continuava exigindo movimento. A verdade que você evita ao acordar é simples. Não existe justificativa sólida para permanecer onde você está. Existe apenas o desejo emocional de adiar a responsabilidade. Quando essa frase é encarada com honestidade, algo se quebra por dentro. A camada de desculpas perde força. A narrativa interna começa a se revelar como um mecanismo de fuga. E quanto mais você vê isso com clareza, mais percebe que o despertar não é o momento de obedecer às sensações, mas de examiná-las. A pergunta não é se você está com vontade. A pergunta é se essa vontade é confiável. Acordar é o teste filosófico mais honesto do dia. É o momento em que você identifica se sua mente é sua aliada ou se você se tornou prisioneiro das histórias que ela fabrica. Reconhecer o autoengano não significa se culpar. Significa recuperar domínio sobre o julgamento. É compreender que o primeiro pensamento não é uma ordem, mas uma sugestão que precisa ser avaliada. Quando você assume essa postura, a verdade deixa de ser evitada e passa a ser encarada com a firmeza de quem deseja lucidez. E é aí que o dia realmente começa. O princípio estoico do movimento antes do desejo. E se você não precisasse sentir vontade para agir,
A maior ilusão que acompanha o despertar é a ideia de que você precisa esperar a disposição aparecer para iniciar o dia. Essa crença cria um ciclo vicioso. Você só se move quando deseja, mas o desejo quase nunca surge antes da ação. Marco Aurélio enxergava isso com clareza. Ele sabia que o corpo sempre pediria o caminho mais fácil e que a emoção matinal quase nunca seria confiável. Por isso, ele cultivou um princípio simples e transformador: mover-se antes de sentir vontade. A ação precede a energia. O movimento é o gatilho que desperta a mente, e não o contrário. Quando você percebe que está esperando se sentir pronto, é porque já foi capturado pela narrativa interna que te mantém estagnado. O corpo tem uma lógica própria, construída pela repetição diária de comportamentos. Ele se acostuma à inércia e tenta preservar essa inércia a qualquer custo. Essa tendência não é sinal de preguiça moral. É um mecanismo natural organizado para economizar energia. A questão é que essa economia cria um preço alto. Quando você adia o primeiro movimento, envia ao cérebro a mensagem de que sua vontade é fraca, e essa mensagem molda sua postura mental pelo resto do dia. O ponto central da filosofia estoica é compreender que a ação correta não depende de sensação, mas de decisão. Epicteto descrevia o corpo como um instrumento que deve servir à mente, nunca o contrário. Quando você levanta apenas depois que a vontade aparece, está invertendo os papéis. Está permitindo que sensações fisiológicas comandem sua direção racional. Marco Aurélio lidava com isso, lembrando-se de que nasceu para cumprir sua função e que deixar a cama era o primeiro ato dessa função. Ele não esperava entusiasmo, ele esperava de si mesmo obediência ao que julgava necessário. O raciocínio cartesiano reforça essa abordagem. Descartes acreditava que um pensamento só deve receber crédito depois de ser analisado. O mesmo vale para sensações. Se você sente que deveria ficar mais tempo deitado, não significa que essa sensação é verdadeira. Significa apenas que ela existe. O método correto é observar a sensação, considerá-la como hipótese e depois decidir com base na razão, não no impulso. Quando você faz isso, a vontade perde o domínio invisível que exercia sobre você. A razão recupera o trono que deveria ocupar. O movimento antes do desejo funciona porque o corpo, ao entrar em ação, reorganiza o estado emocional. Ao levantar, seu sistema fisiológico desperta. A circulação aumenta. O foco começa a se ajustar. A mente percebe que você já iniciou algo e se realinha à postura de continuidade, não de recuo. É como se cada pequeno movimento afirmasse silenciosamente: eu decidi. E essa afirmação tem um peso psicológico enorme. Ela é o lembrete diário de que você não depende do humor para agir. Depende da clareza sobre o que precisa ser feito. A resistência inicial que você sente não é um sinal para parar. É um sinal para começar. Toda disciplina sólida nasce exatamente desse atrito. Não há virtude em agir quando tudo está fácil. A verdadeira força surge quando você se move mesmo diante da oposição interna. Marco Aurélio observava essa resistência como um fenômeno natural. Ele não brigava com ela. Ele não dramatizava. Ele apenas a reconhecia e seguia em frente. Esse comportamento cria uma identidade interna firme, a de alguém que age porque escolheu e não porque sentiu. Quando você se levanta sem esperar vontade, rompe com anos de condicionamento emocional. Questiona a crença de que conforto é prioridade. Constrói uma nova lógica interna em que você começa a agir mesmo que a emoção esteja atrasada. E com o tempo, percebe que o desejo aparece depois, não antes. A mente aprende que seguir você é mais eficiente do que te impedir de começar. E esse momento marca uma virada profunda na sua maneira de viver.
Você deixa de ser comandado por impulsos e passa a ser guiado por decisões conscientes. Vencer amanhã começa exatamente aqui. O corpo pode hesitar, mas a mente não pode ceder. O despertar como exame cartesiano da realidade. Você acorda no mundo real ou no mundo das suposições? Os primeiros instantes após abrir os olhos revelam um fenômeno curioso. Você acredita estar enxergando a realidade, mas, na verdade, está observando apenas uma sequência de interpretações rápidas e pouco examinadas. A mente acorda antes da consciência plena e começa a produzir conclusões imediatas que parecem verdadeiras, mas que muitas vezes são projeções automáticas. Descartes chamaria esse momento de terreno fértil para o erro. Marco Aurélio o trataria como o instante mais vulnerável do dia. É quando você está mais propenso a acreditar em qualquer argumento que te mantenha imóvel. O método cartesiano parte de uma pergunta simples. Aquilo que penso corresponde aos fatos ou apenas ao que pareço sentir? Aplicar essa pergunta ao despertar desmonta grande parte do peso que você acredita existir logo pela manhã. Você sente que está cansado, mas cansado em qual medida? Você sente que precisa de mais tempo, mas com base em qual evidência? Você sente que não está pronto para levantar, mas o que significa estar pronto? Essas perguntas revelam que seus primeiros julgamentos não são análises, mas reações. E toda reação, quando não é observada, governa você sem permissão. Marco Aurélio escrevia logo ao amanhecer porque entendia a fragilidade desse período. Ele sabia que, sem um exame consciente, a mente cria cenários distorcidos que moldam a energia do dia inteiro. Ele registrava seus pensamentos para confrontá-los. Ele sabia que a mente tende a dramatizar desconfortos pequenos e minimizar responsabilidades grandes. Ao examinar essas percepções como um filósofo e não como um sonâmbulo emocional, ele recuperava o domínio sobre si mesmo antes de agir. O despertar cartesiano consiste em duvidar do que parece óbvio. Não no sentido de viver inseguro, mas de evitar que as primeiras impressões comandem o restante do dia. No momento em que você acorda, sua mente está mais suscetível ao exagero, à preguiça, ao pessimismo e à fuga. Esses estados surgem sem intenção. Eles acontecem porque você ainda não assumiu a posição de agente racional. Quando você percebe que está aceitando tudo que sente, como se fosse irrefutável, descobre que grande parte da sua dificuldade matinal não nasce da realidade, mas das interpretações automáticas que você não questionou. O processo é simples, mas poderoso. Você observa o que sente, identifica o que pensa e suspende a conclusão. Essa suspensão cria espaço entre a sensação e a ação. E é nesse espaço que a liberdade retorna. Sem esse intervalo, você levanta ou permanece deitado apenas por impulso. Com ele, você escolhe. Escolher é o que define a disciplina. Agir por impulso é seguir condicionado. Escolher é aplicar razão. E é nesse ponto que o despertar se torna um ritual de lucidez, não uma batalha contra sensações desconfortáveis. Ao examinar sua primeira onda de pensamentos, você começa a diferenciar o que é fato do que é interpretação. Fato: o despertador tocou. Interpretação: você não está pronto. Fato: o corpo está aquecendo. Interpretação: você não tem energia. Fato: o dia começou. Interpretação: talvez seja melhor esperar mais um pouco. Essa distinção parece simples, mas muda completamente sua postura interna. As interpretações perdem a autoridade que tinham, e você começa a perceber que seu corpo não está decidindo nada. A mente, quando guiada, assume o controle. Descartes acreditava que a clareza só surge quando você retira o excesso de suposições. Marco Aurélio acreditava que a força só surge quando você domina seus julgamentos. Os dois se encontram exatamente no despertar.
É nesse momento que você aprende a ver sem emoção distorcida, a pensar sem confusão, a agir sem hesitação. Quando você acorda com uma postura de exame, a resistência se torna observável, e aquilo que é observável se torna manejável. O despertar deixa de ser um peso e passa a ser uma demonstração de lucidez. Cada manhã se torna um treino silencioso de clareza. Você não luta contra a cama, você luta contra as conclusões apressadas. E quanto mais esse exame se torna parte natural do despertar, mais você percebe que sua dificuldade matinal nunca esteve ligada ao sono, mas à falta de análise sobre o que sua mente tenta te vender logo ao amanhecer. A partir do momento em que você acorda para a realidade e não apenas para o dia, surge uma nova força. A força de quem não é mais guiado pelo impulso, mas pela consciência. O corpo pede conforto, mas a vida exige direção. O conforto matinal não é descanso, é fuga disfarçada. Quando você desperta, o corpo não busca verdadeiramente repouso. Ele busca repetir o estado em que estava. Essa inclinação pela repetição é natural, mas se torna perigosa quando passa a decidir a sua manhã. O corpo deseja permanecer onde está, não por necessidade, mas por hábito. Essa sensação é confundida com cansaço real, quando na verdade é apenas a força da inércia operando sem questionamento. Marco Aurélio observava isso com precisão. Ele reconhecia que o corpo sempre escolheria a alternativa mais confortável, ainda que essa alternativa o afastasse daquilo que julgava certo. Ele sabia que conforto não é critério para a decisão. É apenas uma sensação que tenta se impor como prioridade. A maioria das pessoas interpreta o sinal do corpo como se fosse uma mensagem confiável. Mas Epicteto lembrava que nada do corpo é confiável até ser interpretado pela razão. Dor, preguiça, peso e resistência são apenas dados brutos. Cabe à mente decidir o que fazer com eles. Quando você acorda e se sente puxado de volta para a cama, não está diante de uma necessidade legítima. Está diante da tendência fisiológica de evitar mudança. Essa tendência, quando se torna força diretiva, cria uma vida construída sobre desistências silenciosas. E é por isso que muitos passam anos acreditando que têm pouca disciplina, quando, na verdade, têm pouca consciência sobre o mecanismo que os domina. É fundamental entender que o corpo não está contra você. Ele está a favor da economia. O problema é que a economia de energia não é um bom conselheiro quando o assunto é construir uma vida sólida. O que o corpo chama de proteção, a vida chama de atraso. O que o corpo percebe como descanso, muitas vezes é apenas adiamento. Marco Aurélio não via seu corpo como inimigo, mas como servo. Ele compreendia que permitir que o corpo comandasse suas decisões matinais significava transferir a liderança da razão para impulsos automáticos. Ele se levantava não porque o corpo queria, mas porque o propósito exigia. A falta de direção ao acordar cria uma brecha, e essa brecha é rapidamente ocupada pelo instinto de evitar esforço. A mente acorda sem clareza e o corpo aproveita essa vulnerabilidade para se impor. Você aceita o impulso de permanecer deitado porque não definiu ainda o que aquele dia representa para você. A vida exige direção logo no início, mas você só percebe isso depois que já recuou. Quando a direção não vem de você, vem do conforto. E o conforto sempre empurra na direção errada. É nesse ponto que entra o raciocínio cartesiano. Descartes entendia que a mente só falha quando não ordena seus pensamentos. Aplicado ao despertar, isso significa que você precisa estabelecer direção antes de permitir que o corpo apresente sugestões. O corpo vai pedir pausa, mas a pausa não é uma orientação. É apenas um reflexo. Quem vive de reflexos perde o domínio sobre o próprio dia. Quem vive de direção transforma cada manhã em uma afirmação de propósito.
Cada ato de levantar cedo é uma declaração de que seu futuro vale mais que seu conforto imediato. Quando você começa a perceber a diferença entre necessidade e hábito, algo muda na sua postura interna. Você já não se comove com o apelo do corpo, porque entende sua origem. Você já não se identifica com a sensação momentânea de peso, porque sabe que ela não representa a verdade. Essa separação entre sentir e agir cria maturidade, e maturidade é a capacidade de escolher o caminho certo mesmo quando o corpo protesta. Marco Aurélio chamava isso de dever. Descartes chamaria de ordem. Na prática, é apenas o exercício diário de lembrar que você tem uma missão e que ela começa antes da mente acordar completamente. A prova dessa verdade está na sensação que aparece assim que você finalmente se levanta. O corpo que antes parecia pedir descanso, repentinamente aceita a decisão. A mente que antes parecia confusa, ganha direção. E o desconforto que parecia tão convincente desaparece em segundos. Isso revela que sua resistência nunca foi sobre incapacidade. Foi sobre narrativa. O corpo cria argumentos instantâneos, mas a força deles se dissolve quando a razão decide. Você percebe então que não era fraqueza, era falta de comando. Reconhecer isso transforma o despertar em um ato de liderança. Você não levanta porque é fácil. Levanta porque decidiu que sua vida não será conduzida pelo impulso mais confortável, mas pela clareza mais forte. Esse é o primeiro gesto de força moral do dia. E cada vez que você escolhe direção em vez de conforto, constrói dentro de si a identidade de alguém que faz o que precisa ser feito, independentemente do que sente. O corpo pede conforto. A vida exige direção. E você existe para liderar, não para obedecer impulsos. O primeiro ato do dia define o que você tolera de si mesmo. O que você aceita na manhã determina o padrão da sua mente. Existe um detalhe silencioso que quase ninguém percebe. O primeiro ato do seu dia é, na verdade, um pacto invisível que você faz consigo mesmo. Ele estabelece o limite do que você considera aceitável, determina o tipo de comportamento que você irá permitir e molda a maneira como você vai reagir às dificuldades que surgirem nas próximas horas. O despertar não é apenas o momento em que você sai da cama. É o instante em que você revela qual é o nível de compromisso que aceitou viver. Marco Aurélio tratava esse primeiro ato como um teste moral, porque sabia que a mente aprende rápido, e aquilo que você tolera nos primeiros minutos se torna o padrão que você repete o resto do dia. Quando você acorda e permanece deitado, envia ao seu próprio sistema interno uma mensagem muito clara. Você aceita negociar consigo mesmo. Essa negociação parece pequena, mas é profunda. Você diz que quer disciplina, mas tolera adiar. Diz que quer clareza, mas permite confusão. Diz que quer força, mas aceita a primeira desculpa. A mente registra essa incoerência e replica o mesmo padrão em outras situações. Cada vez que você tolera a própria hesitação, reforça a ideia de que seu julgamento não é firme. E quando seu julgamento não é firme, sua identidade se torna frágil. Sêneca dizia que nada é mais perigoso do que se acostumar ao que diminui sua força interior. Acordar cedendo cria exatamente esse hábito. Você acostuma a mente a acreditar que suas intenções podem ser revisadas sempre que uma sensação desconfortável surgir. Isso cria um descompasso entre quem você deseja ser e quem realmente está sendo. Esse descompasso enfraquece sua autoestima, porque ela não nasce de elogios, mas de coerência. A autoestima é construída quando suas ações confirmam suas próprias palavras, e destruída quando suas ações revelam que suas palavras não valem muito. O primeiro ato do dia funciona como uma âncora psicológica. Ele fixa o tom emocional do restante das suas horas. Se você começa recuando, tudo passa a exigir mais energia.
As tarefas simples parecem mais complexas. As decisões comuns parecem mais pesadas. A mente permanece em modo reativo, porque você ensinou a si mesmo que o desconforto vence. Mas, quando você abre o dia com uma decisão forte, mesmo que pequena, toda a estrutura interna muda. Você cria um estado de prontidão. A mente assume que você está no comando. Essa suposição reorganiza sua postura emocional, sua clareza e até seu nível de energia. Marco Aurélio entendia esse mecanismo com profundidade. Ele sabia que cada manhã era uma oportunidade de treinar a própria alma. Levantar cedo não era uma questão de produtividade, mas de caráter. Era o primeiro ato de autoridade sobre si mesmo. Ele não buscava heroísmo, buscava alinhamento. Ele sabia que se traísse a si mesmo logo ao amanhecer, passaria o dia inteiro tentando compensar essa traição interna. Esse tipo de peso psicológico é sutil, mas real. Você sente que está sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre desalinhado com aquilo que queria ser. E isso tudo começa na primeira decisão. Descartes acrescentaria um ponto essencial. O primeiro ato do dia é o momento ideal para reafirmar a ordem da razão sobre os impulsos. A mente desperta confusa, mas capaz. É a ação inicial que determina qual parte de você irá assumir a liderança. Quando essa ação é firme, a dúvida perde espaço. A direção se torna clara. E com clareza, o restante do dia se organiza. Quando essa ação é fraca, tudo fica sujeito à oscilação emocional. Você passa a depender do humor para continuar. E depender do humor é a receita perfeita para a inconsistência. Quando você escolhe levantar sem negociar, gera dentro de si um efeito imediato. A mente entende que você cumpre o que decide. Seu corpo aprende que suas sensações não determinam o rumo. Sua atenção se ajusta porque percebe que a autoridade voltou para suas mãos. Esse pequeno gesto ativa uma cadeia de consequências positivas que se espalham silenciosamente. Você passa a exigir mais de si, passa a se respeitar mais, passa a confiar mais na própria palavra. E quando você confia em si mesmo, não precisa lutar tanto contra as distrações, porque sua direção interna se torna mais forte que qualquer impulso. O ponto central é simples, mas poderoso. Você ensina a si mesmo como quer ser tratado pela própria mente. Se você permite hesitação, a mente hesita. Se você permite adiamento, ela adia. Se você permite firmeza, ela responde com presença. Cada manhã é um treinamento daquilo que você quer ser amanhã. Por isso, o primeiro ato do dia não é sobre eficiência, é sobre identidade. É sobre escolher qual versão sua vai governar as próximas horas. E quando você percebe isso com honestidade, entende que não está lutando contra o despertar. Está lutando contra o tipo de pessoa que se acostumou a ser. E essa luta começa no instante em que o despertador toca. A arquitetura invisível de uma manhã imparável. Existe uma ordem oculta por trás de uma manhã forte. A primeira hora do dia revela o quanto sua vida está organizada internamente. Não porque você faz muitas coisas, mas porque a forma como você faz essas primeiras coisas define o nível de ruído mental que acompanhará o restante das suas decisões. Uma manhã caótica cria uma mente fragmentada. Uma manhã ordenada cria uma mente direcionada. Marco Aurélio intuía essa verdade muito antes dela ser comprovada pela psicologia moderna. Ele percebia que o modo como iniciava o dia moldava sua postura diante do mundo e influenciava até sua capacidade de manter a calma diante de conflitos. Por isso, tratava o despertar como o primeiro exercício de alinhamento entre mente, corpo e propósito. A arquitetura de uma manhã imparável não começa com motivação. Começa com ordem.
Descartes acreditava que a clareza surge quando você organiza seus pensamentos e elimina aquilo que não contribui para o que precisa ser feito. Aplicar isso amanhã significa construir uma sequência simples e racional, desenhada para reduzir atritos e impedir que a mente seja sequestrada por distrações. Não se trata de um ritual elaborado. Trata-se de remover o desnecessário e reforçar o essencial. Quando você faz isso, a mente sossega, porque entende que existe direção. Grande parte da ansiedade matinal nasce da falta de uma estrutura clara. Você acorda e sua atenção se espalha. Cada objeto, cada notificação, cada pensamento solto compete pela sua mente. Esse espalhamento cria uma sensação de urgência falsa, como se tudo precisasse ser resolvido imediatamente. É nessa confusão que o corpo retoma o comando e tenta te puxar de volta para o estado de conforto. Marco Aurélio sabia que para vencer esse caos, precisava limitar a quantidade de estímulos com que se confrontava logo ao despertar. Ele escrevia, meditava e observava o que precisaria enfrentar naquele dia. Ele criava um contorno para a própria mente. O segredo está em entender que uma manhã forte não depende do quanto você faz, mas de eliminar o que te puxa para baixo. O estoicismo ensina que a vida exige foco, e foco é a habilidade de dizer não a quase tudo. Quando você acorda, essa habilidade é testada imediatamente. É fácil abrir o celular, permitir que notícias, mensagens ou imagens decidam o humor do dia. É fácil deixar que o ambiente escolha por você o que será importante nas próximas horas. Mas essa facilidade cobra um preço. Você começa o dia reagindo em vez de conduzindo. A arquitetura invisível de uma manhã sólida consiste em 3 pilares silenciosos. O primeiro é o ambiente físico. Tudo que te rodeia deve reduzir atrito, não criar mais. A bagunça que você tolera sobrecarrega sua mente com microdecisões desnecessárias. O segundo pilar é o ambiente mental. Você precisa acordar sabendo qual é o primeiro ato do dia. Não precisa ser grandioso, apenas claro. O terceiro pilar é o ambiente emocional. A forma como você conversa consigo mesmo ao despertar prepara o tom das suas escolhas. Se essa voz interna é desorganizada, o resto do dia será também. Marco Aurélio construía suas manhãs como se estivesse preparando o espírito para uma batalha. Ele sabia que seria confrontado por pessoas difíceis, tarefas pesadas, imprevistos e emoções complexas. Ele se adiantava a isso, criando ordem antes do caos chegar. Não era perfeccionismo, era preparação psicológica. Ele entendia que a disciplina não nasce no momento da dificuldade, mas antes dela. E é exatamente isso que a sua manhã revela. O quanto você se preparou para viver o dia que vai enfrentar. Descartes complementaria essa visão, lembrando que o pensamento claro depende de eliminar distrações que não servem ao propósito imediato. Uma manhã eficiente não é aquela em que você faz muitas coisas, mas aquela em que você faz poucas coisas de forma lúcida. Esse é o ponto que transforma a sua postura interna. Você deixa de acordar como alguém que reage ao ambiente e passa a acordar como alguém que governa seu próprio território psicológico. Quando você constrói essa arquitetura silenciosa, sua manhã se torna um espaço de força e não de confusão. Seu foco se torna mais afiado, sua energia se torna mais estável e sua disciplina se torna mais natural. Você percebe que a força não nasce do esforço constante, mas da ordem bem estabelecida. E essa ordem começa com o simples ato de decidir qual será o primeiro passo do dia e proteger esse passo de qualquer interferência. Uma manhã imparável não acontece por acaso. Ela é construída, e quando você aprende a construir essa ordem silenciosa, o restante da sua vida começa a se reorganizar ao redor dela. O diálogo interno que quase sempre te sabota. Sua mente
conversa com você, mas com qual intenção? Quando você acorda, a primeira voz que escuta não é a do mundo, é a sua. E, paradoxalmente, essa voz muitas vezes não trabalha a seu favor. Ela tenta renegociar compromissos, suavizar responsabilidades e oferecer justificativas inteligentes para recuar. Esse diálogo interno é a força mais perigosa da manhã, porque parece sensato. Ele usa argumentos que soam razoáveis. Ele veste a preguiça com lógica. Ele transforma adiamento em autocuidado e transforma a hesitação em prudência. Marco Aurélio reconhecia esse movimento com precisão. Ele sabia que a mente pode se tornar especialista em distorcer obrigações para torná-las emocionalmente aceitáveis. A mente fala antes que você perceba. Ela diz que o dia será cansativo demais para começar agora. Diz que você merece mais alguns minutos de descanso. Diz que ninguém perceberá se você atrasar um pouco. Essa narrativa não surge para te ajudar. Surge para te manter igual. A função da mente preguiçosa não é proteger, é preservar. Ela tenta conservar o estado atual, porque mudança exige energia, exige desconforto, exige desconstrução. E nada disso parece atraente logo em seguida ao despertar. O diálogo interno sabe disso e usa essa vulnerabilidade emocional como porta de entrada para a autossabotagem. O estoicismo nos alerta que pensamentos não são ordens, mas sugestões. Epicteto ensinava que a mente deve ser treinada para identificar quando está sendo enganada por suas próprias narrativas. Quando você acorda, esse treino é testado. Se você acredita sem questionar o que sua mente afirma, torna-se prisioneiro de argumentos que foram criados apenas para evitar esforço. Quanto mais você aceita essas narrativas logo pela manhã, mais fraco se torna seu senso de direção. A mente aprende que pode comandar você usando apenas frases convincentes. Descartes reforçaria que nenhuma conclusão deve ser aceita sem exame. Aplicado ao despertar, isso significa que o diálogo interno deve ser tratado com ceticismo. A primeira frase que a mente produz ao acordar geralmente não reflete sua verdade, mas seu medo. Quando você observa esse diálogo com neutralidade, percebe que ele é repetitivo. Ele diz as mesmas coisas todos os dias, com pequenas variações. Você já ouviu essas frases ontem, anteontem, no último mês. São argumentos reciclados, produzidos por uma mente que prefere rotina emocional ao desconforto da mudança. O ponto crítico é compreender que o diálogo interno só tem força quando você responde a ele. Quando você começa a argumentar, perde. Quando tenta negociar, recua. Quando tenta justificar, enfraquece o próprio julgamento. Marco Aurélio evitava esse erro. Ele identificava o pensamento sabotador e, em vez de discutir, o expunha ao ridículo racional. Ele analisava a frase e perguntava se ela tinha fundamento real ou se era apenas um reflexo da inércia. Quando você faz isso, a narrativa interna perde autoridade. O que parecia convincente se revela superficial. O que parecia lógico se mostra preguiçoso. O que parecia necessidade é desmascarado como conforto disfarçado. O diálogo interno funciona com base em uma estratégia simples. Ele tenta te convencer no momento em que você está mais vulnerável. Por isso ele fala cedo. Ele sabe que, se conseguir te paralisar nos primeiros minutos, dominará o restante do dia. Quando você cede a essa voz, não perde apenas tempo, perde força moral. Perde confiança em si mesmo, perde o senso de comando. É por isso que muitos começam o dia com a sensação de estarem atrasados para a própria vida. Não é atraso físico, é atraso psicológico. A mente tomou a frente antes de você assumir o controle. Quando você aprende a silenciar o diálogo interno, algo poderoso acontece. A energia que antes era usada para discutir com pensamentos inúteis é redirecionada para a ação. Você levanta antes que a mente consiga montar um argumento.
Você se movimenta antes que ela finalize a frase. Esse ato simples quebra o padrão. A mente perde o domínio e passa a seguir você, não o contrário. A ação se torna mais forte que a conversa. E quando isso acontece, a disciplina deixa de ser um esforço constante e passa a ser uma consequência natural de não alimentar narrativas sabotadoras. A pergunta que realmente importa não é o que sua mente diz quando você acorda, é o que você faz enquanto ela fala. Porque no final, a mente tenta te sabotar, mas ela não pode te impedir. Quem decide é você. E esse poder começa no instante em que você para de conversar consigo mesmo e começa a agir. Por que você desperdiça seus primeiros 5 minutos? O problema não é o tempo, é o julgamento. Os primeiros 5 minutos depois que você acorda são o território mais vulnerável da sua mente. Não porque o relógio está correndo, mas porque esse intervalo define se você iniciará o dia como alguém que conduz ou como alguém que é conduzido. A maioria desperdiça esse momento sem perceber. Não é por falta de capacidade, é por falta de lucidez. Nesse curto espaço de tempo, pequenas decisões determinam o padrão emocional das próximas horas. E a maior parte delas é tomada sem consciência. Você pega o celular, rola a tela, olha mensagens, procura notícias, verifica redes sociais. Esse comportamento parece inofensivo, mas cria uma fragmentação mental que acompanha você pelo resto do dia. Marco Aurélio não tinha um celular nas mãos, mas enfrentava outro tipo de dispersão. Ele sabia que se permitisse que o mundo invadisse seu pensamento antes de organizar seu interior, perderia o domínio sobre si mesmo. Ele escrevia para trazer suas percepções para o campo da razão. Ele observava seus impulsos antes que eles definissem a sua atitude. Ele sabia que o momento mais crítico do dia é aquele em que a mente ainda não recuperou a própria soberania. E é exatamente nesse momento que você precisa agir com mais consciência. O problema dos primeiros 5 minutos é que a mente ainda está enfraquecida. Ela desperta em um estado de abertura total. Qualquer estímulo, por menor que seja, ganha força emocional desproporcional. É por isso que um comentário negativo, uma notícia ruim ou uma comparação com alguém pode afetar profundamente o seu humor logo pela manhã. Você não está fraco, está permeável. E a permeabilidade mental transforma pequenas distrações em grandes interferências. Quando você abre o celular antes de dominar a si mesmo, oferece sua atenção ao que é mais barato, mais ruidoso e menos relevante. O estoicismo ensina que não se deve entregar o governo da própria mente ao acaso. Epicteto dizia que nada externo pode te tirar do eixo se você não der permissão, mas ao acordar, você dá permissão sem questionar. Permite que o movimento do mundo dite a primeira sensação do dia. Permite que imagens, vozes e demandas decidam seu foco. Permite que pensamentos soltos tenham prioridade sobre sua própria intenção. A mente se torna reativa. E tudo que começa reativo termina cansado. Você passa o dia lutando para recuperar uma clareza que já deveria estar presente. O raciocínio cartesiano aponta para o mesmo erro. Descartes defendia que a ordem do pensamento determina a ordem da vida. Quando você acorda e imediatamente oferece sua atenção ao que está fora, perde a ordem do pensamento antes mesmo de começar. Você desperta no caos, não na clareza. E o caos inicial se espalha de forma silenciosa. Você sente uma leve ansiedade ao longo do dia. Sente dificuldade de se concentrar. Sente irritação com pequenas coisas. Essas sensações não surgem do nada. Elas são a continuação direta da desorganização inicial dos primeiros minutos.
Os primeiros 5 minutos são o momento em que você deveria fortalecer a mente. Em vez disso, a maior parte das pessoas enfraquece. É como iniciar o dia derramando a própria energia em estímulos que não agregam nada. Uma notificação acende o alerta. Uma imagem cria comparação. Uma mensagem ativa preocupação. Cada um desses elementos rouba uma parte da sua presença. E quando você percebe, já não está mais dentro de si. Está vivendo uma sequência de reações externas. Marco Aurélio combatia isso com introspecção. Ele sabia que precisava olhar para dentro antes de olhar para o mundo. Ele reconhecia que a mente, quando não é guiada, busca o caminho da dispersão. Ele estruturava sua manhã para evitar que o acaso definisse sua disposição. Ele se adiantava à desordem externa, cultivando ordem interna. Esse é o ponto que transforma seu dia. Seu primeiro compromisso não deve ser com o mundo, mas consigo mesmo. Quando você protege os primeiros 5 minutos, algo poderoso acontece. A mente cria um campo de estabilidade. Ela se orienta antes de ser bombardeada. Ela se fortalece antes de ser testada. Você deixa de ser vulnerável ao que acontece lá fora, porque criou um núcleo de presença aqui dentro. A disciplina se torna mais fácil, a clareza se torna mais acessível e a direção se torna mais natural. Esses 5 minutos não são apenas o início do dia, são o espelho do seu domínio interno. Quem desperdiça esse tempo, desperdiça a chance de construir uma mente sólida. Quem protege esse tempo ganha uma vantagem silenciosa que se acumula ao longo da vida. Você não perde o dia quando falha à tarde. Perde quando entrega os primeiros minutos ao que não merece sua atenção. A ciência filosófica do impulso inicial. O primeiro movimento é sempre o mais importante. Existe um fenômeno psicológico que poucas pessoas observam com profundidade. O corpo e a mente não despertam ao mesmo tempo. O corpo desperta antes. A mente desperta depois. E é exatamente nessa diferença de tempo que se esconde a chave para vencer as manhãs. Enquanto o corpo já está vivo, respirando, aquecido, a mente ainda está lenta, presa ao estado anterior. Esse intervalo cria um vácuo. E nesse vácuo nasce a resistência, nasce a dúvida, nasce a hesitação. Só que essa resistência não é um sinal de incapacidade. É um reflexo natural da mente que ainda não assumiu o comando. E é aqui que Marco Aurélio ensinava algo essencial. Não espere que a mente esteja totalmente desperta para agir. Use o corpo como instrumento para acordar a mente. O impulso inicial é o primeiro movimento físico que você faz ao levantar. É simples, é rápido, mas tem um impacto psicológico profundo. Ele dispara uma reação em cadeia que altera a química do cérebro, reorganiza a atenção e interrompe a narrativa interna que tenta te puxar de volta para o conforto. O corpo, ao se mover, envia ao cérebro uma mensagem clara. Estamos começando. Essa mensagem produz uma mudança imediata no estado mental. É como se a ação física criasse a clareza racional que você não tinha segundos antes. O movimento gera foco, o movimento gera direção, o movimento gera consciência. Descartes defendia que a clareza surge quando eliminamos a dúvida e partimos para a ação ordenada. Esse princípio se aplica perfeitamente ao despertar. A mente duvida, a mente hesita, a mente cria argumentos, mas a ação elimina a dúvida porque cria evidência. O simples ato de sentar, colocar os pés no chão e levantar produz uma reorganização interna que não depende de motivação. O impulso inicial funciona como uma ponte entre o estado de dispersão e o estado de presença. É a decisão física que recalibra o pensamento. A filosofia estoica sempre tratou o corpo como um colaborador da virtude, não como seu inimigo. Epicteto dizia que o corpo é o instrumento por meio do qual podemos treinar a mente. Ao acordar,
Esse ensinamento se torna evidente quando você usa o corpo para agir antes que a mente formule objeções. Você impede que o diálogo interno sabote seu dia. A ação rompe a narrativa. O impulso corta a negociação. O movimento encerra a conversa. O corpo, quando guiado com firmeza, se torna aliado da disciplina, não obstáculo. O que muitos não percebem é que o impulso inicial não precisa ser heróico, não precisa ser enorme, não precisa ser perfeito, precisa apenas ser imediato. O cérebro não reage ao tamanho do gesto, reage à clareza da decisão. Quando você se move, mesmo que de forma mínima, ativa circuitos mentais que estavam adormecidos. Você cria um senso de continuidade. A mente entende que algo começou e passa a trabalhar para manter esse movimento, não para interrompê-lo. É como empurrar uma porta pesada. O mais difícil é o início. Depois, o movimento se torna mais leve. Marco Aurélio tratava esse primeiro impulso como exercício moral. Ele sabia que o corpo sempre tentaria persuadi-lo a adiar, mas sabia também que ao mover-se imediatamente, ele encerrava a resistência. Ele não discutia com a própria mente, não analisava demais, não criava um drama filosófico sobre o despertar. Ele simplesmente agia, e ao agir, sua mente assumia uma postura diferente. Ela deixava de justificar o recuo e passava a trabalhar a favor do movimento. O impulso inicial redefinia tudo. Há uma força escondida nesse mecanismo. Quando você realiza o primeiro movimento sem hesitar, diminui drasticamente o esforço necessário para o restante do dia. A mente entende que você está em posição de liderança. Ela reconhece sua autoridade. Ela abandona o papel de adversária e assume o papel de serva. Isso cria uma sensação imediata de leveza. Você passa a se sentir mais capaz, mais presente, mais lúcido. E essa lucidez não veio do pensamento, veio da ação. É por isso que tantos fracassam na tentativa de criar rotinas matinais. Acreditam que precisam sentir algo para começar. Acreditam que a mente deve estar clara antes do corpo se mover. Acreditam que a motivação deve aparecer primeiro. O estoicismo e o método cartesiano mostram o contrário. A clareza vem depois, a motivação vem depois, a energia vem depois. O impulso inicial é o gatilho que cria esses estados, não o resultado deles. Quando você entende isso profundamente, sua manhã muda, seu dia muda, sua vida muda. Você percebe que vencer o despertar não é uma questão de força extraordinária, mas de inteligência prática, de usar o corpo como alavanca para alinhar a mente, de agir primeiro e deixar que o pensamento se organize em seguida. O movimento inicial é o ato que define se você será governado pela sensação ou pela decisão. E só existe um caminho sólido: decidir antes de sentir. O segundo julgamento: como você se trata após levantar. A disciplina não acaba no levantar, ela começa depois dele. Existe um erro comum que destrói a força mental de muitas pessoas logo após vencerem o primeiro desafio do dia. Elas acreditam que levantar da cama é o ponto final da luta. Mas o despertar tem dois julgamentos. O primeiro é levantar. O segundo é o que você faz imediatamente depois. Esse momento pós-ação é decisivo, porque revela se você se enxerga como alguém que cumpre apenas o mínimo ou como alguém que honra o compromisso assumido consigo mesmo. É fácil levantar e imediatamente se jogar em distrações, abrir o celular, se permitir lentidão, brincar com a própria atenção. Esse comportamento dilui a energia conquistada e enfraquece o senso de autoridade que você acabou de afirmar. Marco Aurélio tratava esses minutos iniciais como território sagrado. Ele sabia que o simples ato de levantar não significava que a mente estava firme. Ele reconhecia que a disciplina verdadeira surge quando você decide como irá se comportar nos momentos logo após a ação.
Esse comportamento imediato define se você está reforçando ou corroendo a própria credibilidade. Se você se desorganiza, se dispersa ou se entrega a estímulos inúteis, a mensagem que envia a si mesmo é clara. Seu ato de levantar não foi uma decisão sólida, mas um acontecimento casual. A mente percebe essa fragilidade e replica esse padrão ao longo do dia. O segundo julgamento é, portanto, o momento no qual você confirma sua identidade. Descartes insistia que clareza e ordem são conquistadas, não encontradas ao acaso. Ao acordar, isso significa que você precisa assumir uma postura consciente imediatamente após o primeiro movimento. É nesse ponto que muitos costumam falhar. Eles levantam, mas não cuidam da direção do pensamento. Eles dão o primeiro passo, mas não consolidam o caminho. Eles iniciam com força, mas permitem que a dispersão destrua a estabilidade recém-criada. Sem perceber, estão sabotando o próprio avanço, porque não sustentam o estado mental necessário. O estoicismo também alerta para essa armadilha. Epicteto dizia que a virtude não é comprovada no primeiro gesto, mas na constância que se mantém depois dele. Acordar cedo é um ato. Manter a presença é exercício. Fortalecer a mente é prática contínua. Quando você levanta e imediatamente se comporta como alguém que está no comando, a mente se ajusta. Ela percebe que existe coerência entre sua decisão e seu comportamento. Essa coerência cria respeito interno, e esse respeito é fundamental para construir uma identidade disciplinada. Sem ele, você até faz o que precisa, mas sente que está sempre lutando contra si mesmo. O segundo julgamento também revela o tipo de relação que você tem com sua própria palavra. Se você levanta, mas age como se estivesse improvisando, mostra que sua decisão não tem peso. Decisões sem peso não sustentam disciplina. Mas se você levanta e imediatamente se coloca no estado de alguém que sabe o que está fazendo, reforça a ideia de que sua escolha é legítima. A mente reconhece isso e responde com foco maior. Ela segue sua direção. Ela confia no comando. É nesse ponto que muitos perdem a força, levantam e se tratam como se ainda estivessem acordando. Levantam e agem como se estivessem em modo de espera. Levantam e permitem que o mundo ocupe o espaço interno que ainda deveria ser protegido. Você precisa entender que os primeiros minutos após levantar são o lugar onde a disciplina é consolidada. Se você protege esse espaço, constrói um núcleo interno que não balança diante de pequenas distrações. Se você desperdiça esse espaço, passa o dia inteiro tentando recuperar algo que perdeu sem perceber. Marco Aurélio preenchia esses momentos com direção. Ele usava a mente para revisar sua postura, relembrar o propósito do dia, reafirmar seu papel no mundo. Ele não fazia isso para se motivar, mas para se alinhar. Ele compreendia que a mente só se fortalece quando você estabelece um ritmo que ela reconhece como seu. Era um processo deliberado. Ele sabia que, ao assumir o controle nos minutos iniciais, garantiria estabilidade emocional para lidar com o que viesse adiante. Essa preparação não criava rigidez, criava lucidez. Quando você trata a si mesmo com clareza após levantar, algo muda. Você para de depender de motivação, porque passa a depender de coerência. A coerência é mais estável que a emoção. É mais confiável que o entusiasmo. É mais forte que o impulso. A coerência redefine sua identidade aos poucos, de forma silenciosa, de forma sólida. Você se torna alguém que age porque decidiu, não porque sente. Alguém que se alinha antes de se dispersar. Alguém que usa a manhã como fundação, não como improviso. O segundo julgamento é onde você confirma se o primeiro foi real. É onde você prova, para si mesmo, que está no controle. A ritualização estoica do início do dia. O que Marco Aurélio fazia depois de acordar que mudou tudo?
Há um momento logo após o despertar em que a mente ainda está maleável, como se estivesse esperando uma instrução para assumir sua forma para o restante do dia. Esse é o instante mais fértil para criar um ritual que molda sua força interior. Não se trata de um ritual místico, mas de uma estrutura racional. Marco Aurélio compreendia que, se não desse à mente uma direção clara ao acordar, ela criaria a própria rota baseada em impulsos, distrações e estímulos aleatórios. Por isso, tratava esses minutos com um respeito quase sagrado. Eles eram o campo onde ele afinava o espírito antes de enfrentar o mundo. A ritualização não é sobre complexidade, mas sobre intenção. O objetivo é preparar a mente antes que a vida comece a testá-la. Marco Aurélio escrevia porque entendia que registrar pensamentos é a forma mais rápida de organizar o caos interno. Ele sabia que durante o sono, emoções, ideias soltas e memórias continuam se movendo, criando ruídos que podem interferir na clareza do dia seguinte. Ao escrever, ele separava o que era inútil do que era essencial. Ele filtrava a própria mente antes que o mundo pudesse poluí-la. Esse ritual não era grandioso, era simples, direto e profundamente eficaz. Descartes também defendia a prática da clareza matinal. Ele acreditava que iniciar o dia organizando o pensamento cria uma espécie de escudo racional contra a desordem externa. Ao aplicar essa lógica ao despertar, fica claro que um ritual não é um conjunto de tarefas, mas um modo de assumir o controle antes que a dispersão assuma você. Não importa se o ritual dura 2 minutos ou 20. O que importa é que ele seja uma declaração de presença, uma afirmação de que você está consciente e não funcionando no piloto automático. Uma escolha, não uma reação. O estoicismo ensina que a mente precisa de treino, e o treino começa quando você escolhe o que fará com seus primeiros instantes de lucidez. A ritualização é exatamente isso, um treino consciente. Pode ser o silêncio, pode ser a respiração, pode ser a leitura de uma frase que te lembra do tipo de pessoa que você deseja ser. Pode ser colocar os pés no chão e apenas perceber o próprio corpo. O gesto específico importa menos do que a intenção que o sustenta. A intenção é sempre a mesma: assumir o comando antes que o mundo assuma por você. Marco Aurélio fazia desse ritual uma blindagem emocional. Ele sabia que enfrentaria pessoas impacientes, situações injustas, demandas inesperadas. Ele antecipava mentalmente a dificuldade, não para sofrer por ela, mas para neutralizar seu impacto. Esse é um dos fundamentos mais poderosos do estoicismo. Aquilo que você antecipa perde parte da força que teria se te pegasse de surpresa. Quando você dedica alguns instantes para se preparar, você não apenas organiza a mente, você fortalece o espírito, você diminui a vulnerabilidade. Você entra no dia sabendo que a vida pode ser dura, mas que você está pronto para lidar com ela com firmeza. Descartes reforçaria que a ritualização cria consistência. Cada repetição se torna um tijolo na construção da sua identidade. Quanto mais você repete o ritual, mais ele molda sua postura diante do mundo. E o mais interessante é que esse molde não depende de grande esforço. Ele depende de repetição lúcida. Depende de estar presente durante algo pequeno. Depende de lembrar que a qualidade do dia não começa nas circunstâncias, mas no modo como você se apresenta para elas. Quando você cria um ritual matinal, percebe que o caos deixa de te dominar, os pensamentos deixam de te arrastar, as emoções deixam de te perturbar tão facilmente. Você conquista minutos de silêncio que valem mais do que horas de tentativa de foco. Você cria um ponto fixo dentro de si, uma referência mental que pode retornar ao longo do dia, sempre que perceber que está se perdendo. A ritualização não é controle exagerado, é lucidez aplicada, é preparo emocional.
É uma forma de afirmar, ainda meio sonolento, que você sabe quem está no comando. E ao repetir esse gesto diariamente, você cria um sistema interno que não desmorona diante da primeira instabilidade externa. Uma manhã forte não começa quando você sai de casa. Começa quando você escolhe, conscientemente, como irá habitar a própria mente. O confronto com a realidade. O dia que você ainda não viveu. Você se prepara para um dia que não existe ou para o que realmente vai acontecer? Existe uma tendência quase automática de acordar esperando que o dia siga exatamente o roteiro idealizado pela imaginação. Você espera que tudo ocorra sem atrito, sem interrupções, sem frustrações. Mas essa expectativa é o primeiro erro que corrói sua força mental. A vida nunca opera dentro do cenário que você imagina ao despertar. Ela opera dentro do cenário real, cheio de detalhes imprevisíveis, pessoas com ritmos diferentes, demandas inesperadas e situações que exigem adaptação. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Ele sabia que, se não preparasse a mente para o peso real do dia, seria derrubado pela primeira resistência que surgisse. A preparação estoica não é ansiedade antecipatória. É lucidez. É admitir que o mundo não irá cooperar com suas preferências. É aceitar que haverá desafios, contratempos, tensões, irritações e momentos em que seu autocontrole será testado sem aviso. Ao reconhecer isso logo pela manhã, você neutraliza o poder surpresa do dia. Você remove o choque emocional que surge quando as coisas não seguem o plano. E ao remover esse choque, conquista uma estabilidade que poucas pessoas têm. Essa estabilidade não nasce da força bruta, mas da expectativa correta. Descartes complementaria esse pensamento lembrando que o raciocínio deve partir do reconhecimento da realidade, não daquilo que você gostaria que fosse verdade. Quando você acorda acreditando que o dia será leve, apenas porque deseja que seja, você inicia a jornada com uma ilusão. E toda ilusão cedo ou tarde se quebra. Quando ela se quebra, você se desequilibra. Quando você se desequilibra, perde clareza. E quando perde clareza, age de forma reativa. É assim que muitos passam o dia inteiro tentando recuperar um estado de força que nunca consolidaram. Eles não perderam energia durante o dia. Eles apenas começaram construindo sobre uma fantasia. O confronto com a realidade é o ato racional de assumir, já ao acordar, que a vida é exigente. Não para viver tenso, mas para viver preparado. O estoicismo chamava isso de premeditatio malorum, a antecipação racional das dificuldades. A ideia não é sofrer por antecipação, mas remover a ingenuidade. Quando você se lembra de manhã que encontrará pessoas irritadas, situações injustas, problemas inesperados e emoções desafiadoras, você diminui o impacto emocional de cada uma dessas situações. Você transforma o choque em consciência. Você substitui a surpresa pela presença. Marco Aurélio fazia isso diariamente. Ele ensaiava mentalmente o tipo de comportamento que gostaria de manter diante dos desafios. Não para controlar o mundo, mas para controlar a si mesmo. Ele sabia que não poderia decidir como o dia se comportaria, mas podia decidir como ele se comportaria dentro do dia. Esse é o ponto que transforma o despertar em um ato filosófico. Você deixa de depender da ordem externa e passa a construir uma ordem interna que não se abala com facilidade. O enfrentamento da realidade também expõe a diferença entre força e expectativa. Expectativas frágeis criam pessoas frágeis. Expectativas sólidas criam mentes fortes. Quando você espera um dia fácil, qualquer dificuldade parece grande. Quando espera desafios, qualquer dificuldade parece manejável.
A força não está em evitar problemas, mas em moldar sua postura diante deles antes mesmo que apareçam. É isso que transforma o modo como você vive suas manhãs. Você não acorda esperando perfeição. Acorda pronto para navegar imperfeições com consistência. Descartes diria que o primeiro ato do pensamento é reconhecer aquilo que é. Isso significa iniciar o dia com os olhos voltados para o real. O real não é a fantasia que você construiu ontem à noite. O real é o que está diante de você, com toda a sua imprevisibilidade. E quando você aceita o real, sua mente deixa de lutar contra a vida e passa a trabalhar com ela. Essa mudança reduz desgaste emocional, diminui a ansiedade e fortalece o senso de direção. A realidade deixa de ser inimiga e se torna um campo de prática. Quando você confronta o dia antes que ele chegue, cria uma vantagem psicológica silenciosa. Enquanto outros são derrubados por pequenas interrupções, você se mantém firme. Enquanto outros se irritam com imprevistos, você se adapta sem perder o centro. Enquanto outros reclamam das dificuldades, você age como alguém que já sabia que elas chegariam. Isso não te torna pessimista, te torna preparado. A vida não exige que você preveja tudo, exige apenas que esteja pronto para qualquer coisa. E essa prontidão começa na mente, muito antes das circunstâncias surgirem. O quebrar das expectativas que te atrapalham. Amanhã é o momento perfeito para destruir ilusões. Grande parte da sua frustração diária não nasce do que acontece, mas do que você espera que aconteça. Você cria imagens mentais sobre quem deve ser, como deve agir e o quanto deveria render. E quando a realidade não corresponde ao cenário idealizado, a mente reage com irritação, cobrança e culpa. Essa frustração silenciosa se acumula e aos poucos endurece sua postura interna. Amanhã é o momento mais estratégico para lidar com isso, porque é o instante em que sua mente ainda está se reorganizando e, portanto, mais aberta à reestruturação de expectativas. Marco Aurélio entendia que, se ele não quebrasse suas ilusões logo ao despertar, passaria o dia inteiro sendo moldado por elas. As expectativas que te atrapalham não são grandiosas. São pequenas, quase invisíveis. A expectativa de que você terá energia elevada todos os dias. A expectativa de que o humor estará alinhado com suas metas. A expectativa de que sua disciplina surgirá sozinha. A expectativa de que as circunstâncias facilitarão seu caminho. Todas essas ideias parecem inocentes, mas criam um peso emocional que te torna vulnerável. O estoicismo ensina que o sofrimento nasce da colisão entre o que você controla e aquilo que não controla. E as expectativas estão quase sempre no lado do que você não controla. Descartes reforçaria que clareza significa remover do pensamento tudo aquilo que não corresponde à realidade observável. Quando você acorda acreditando que deveria se sentir de uma forma específica ou que o dia deveria se comportar de um modo determinado, está se afastando da clareza. Está alimentando uma ideia que não nasceu da razão, mas do desejo. É natural desejar estabilidade emocional, produtividade constante e disciplina perfeita. Mas é irreal esperar que esses estados surjam sem esforço consciente. A expectativa gera frustração porque cria um padrão emocional que não encontra suporte no mundo real. Marco Aurélio iniciava seus dias lembrando a si mesmo que seria confrontado por pessoas difíceis, momentos de fraqueza, conflitos internos e obstáculos inesperados. Ele não fazia isso para se desesperar, mas para se ajustar. Ao enfrentar o dia com expectativas mais realistas, ele reduzia o impacto emocional de cada dificuldade. Quando você espera algo impossível, qualquer desvio parece fracasso. Quando você espera o real, qualquer avanço parece vitória. E isso muda completamente a maneira como você enxerga suas manhãs. O ato de quebrar expectativas logo ao despertar funciona como uma limpeza mental.
Você separa o que é desejo do que é verdade. Desejo, acordar sempre motivado. Verdade, a motivação é instável. Desejo, ter energia alta todos os dias. Verdade, o corpo oscila. Desejo, nunca enfrentar resistência interna. Verdade, a mente sempre tentará te puxar para o conforto. Quando você admite essas verdades, não reduz sua força. Você a aumenta, porque deixa de lutar contra uma perspectiva falsa e começa a lutar com o que existe. O estoicismo chama isso de viver em acordo com a natureza. Não a natureza do mundo, mas a natureza humana. E natureza que inclui preguiça, hesitação, limitações e conflitos internos. Quando você aceita essa natureza, deixa de ser emocionalmente surpreendido por ela. E quando deixa de ser surpreendido, deixa também de ser dominado. Aceitar que você não acordará perfeito não te enfraquece, te instrumentaliza, te oferece a oportunidade real de trabalhar com as ferramentas que tem, em vez de lamentar as ferramentas que gostaria de ter. Descartes diria que essa prática traz ordem ao pensamento, e ordem traz direção. Quando você espera menos do cenário ideal e mais da sua capacidade de responder ao real, seu dia se torna mais leve. Não porque ficou mais fácil, mas porque você deixou de carregar o peso de uma fantasia. Você passa a se mover como alguém que entende que a disciplina não depende de condições perfeitas, mas de decisões sólidas. E essa compreensão muda a maneira como você enfrenta cada obstáculo. Ao quebrar expectativas logo ao acordar, você redefine o jogo emocional. O mundo deixa de te decepcionar e passa a te desafiar. Os contratempos deixam de parecer injustiças e passam a ser oportunidades de prática. Você se liberta da prisão das ideias idealizadas e se move com mais flexibilidade, mais presença e mais força. Amanhã te oferece a chance de escolher entre viver preso ao que gostaria que fosse ou viver alinhado ao que realmente é. E essa escolha determina quem você será até o final do dia. A identidade que você reforça toda vez que se levanta. Cada manhã você decide quem você é. A forma como você se levanta define silenciosamente a pessoa que está se tornando. Não importa o que você diz a si mesmo antes de dormir. Importa o que você confirma ao acordar. Cada manhã é uma repetição prática da sua identidade. Você mostra a si mesmo se é alguém que cumpre o que decide ou alguém que sempre renegocia consigo mesmo. Esse momento, aparentemente simples, molda seu caráter de maneira profunda, porque a identidade não é construída por intenções, mas por ações repetidas. Marco Aurélio entendia que cada gesto ao despertar reforçava ou enfraquecia a imagem que ele tinha de si mesmo. Ele tratava o ato de levantar como uma declaração moral. A identidade não é uma ideia abstrata, é uma soma de comportamentos. É o reflexo das escolhas que você faz, quando não há testemunhas e quando ninguém pode te julgar além de você mesmo. Acordar é exatamente esse tipo de escolha. Não há plateia, não há cobrança externa, apenas você e seu compromisso pessoal. Quando você se levanta com firmeza, reforça a percepção de que é alguém capaz de liderar a si mesmo. Quando cede ao conforto, reforça a percepção de que é alguém que se adapta às próprias fraquezas. A mente observa essas microdecisões com atenção. Ela aprende quem você é pelo que você faz, não pelo que você pensa. Sêneca dizia que o hábito molda o caráter, e é impossível negar isso no contexto das manhãs. Você cria hábitos de levantador ou hábitos de hesitador, e esses hábitos definem a qualidade da sua disciplina. Quando você repete o gesto de levantar sem hesitar, constrói um padrão interno de força que não depende do humor, do clima ou das circunstâncias. A identidade disciplinada nasce desse vínculo entre decisão e ação.
Ela se fortalece sempre que você se move na direção certa, mesmo quando o corpo protesta. Ela se enfraquece sempre que você se move na direção errada, mesmo quando sabe o que deveria fazer. Descartes acrescentaria que a identidade é reforçada pela clareza racional. A clareza não é um estado emocional, mas uma escolha de atenção. Quando você se levanta com intenção, reafirma que a razão está conduzindo o corpo e não o impulso. A mente se ajusta à direção que você estabelece. Ela reconhece que suas decisões têm peso e passa a tratá-las com mais seriedade. É por isso que, quando você começa a cumprir pequenos compromissos matinais, outras áreas da sua vida entram em ordem. A identidade que você afirma pela manhã se estende para o restante do dia. O mais poderoso é que essa identidade não se forma em grandes conquistas, mas em pequenos atos repetidos. O simples ato de levantar é um espelho que revela se você está alinhado com a versão de si mesmo que deseja construir. Quando você repete esse comportamento por dias seguidos, algo muda dentro de você. A mente começa a confiar em sua própria palavra. Essa confiança é a essência da autoestima sólida. Não é a autoestima baseada em elogios, mas a autoestima baseada em evidências. Você confia em si porque vê que você cumpre o que diz. Marco Aurélio entendia que a identidade se fortalece quando você enfrenta o desconforto de forma deliberada. Ele não via o despertar como uma simples transição entre sono e vigília. Ele via como uma oportunidade diária de provar para si mesmo que sua vida era guiada por princípios e não por sensações passageiras. Quando você adota essa perspectiva, levantar deixa de ser apenas uma tarefa física e passa a ser um ato de construção interior. Você percebe que está, todos os dias, treinando o tipo de pessoa que deseja ser. O ato de levantar sem negociação cria uma linha invisível que divide quem você é agora de quem você pode se tornar. A cada manhã que você administra essa linha com firmeza, você cria uma versão sua mais confiável, mais presente e mais forte. A identidade não se transforma com uma decisão grandiosa, mas com a repetição de uma decisão simples que você escolhe honrar. Quando você se levanta com clareza, honra essa decisão. Quando você se levanta com hesitação, questiona seu próprio valor. A verdade é direta. Você não se torna disciplinado quando diz que será. Você se torna disciplinado quando se levanta. E cada manhã oferece uma nova chance de confirmar isso. A identidade não está no que você sonha fazer, mas no que você confirma ao abrir os olhos. A cada despertar, você está formando o alicerce da pessoa que será ao longo do dia. E é essa repetição que molda seu caráter. O código mental que transforma seus primeiros minutos no seu maior poder. Amanhã pode ser sua maior fraqueza ou sua maior arma. Existe um ponto em que todas as ideias anteriores se encontram. Um ponto em que movimento, clareza, disciplina, racionalidade e direção deixam de ser conceitos separados e se transformam em um único mecanismo interno. Esse mecanismo é o que podemos chamar de código mental. Ele não é escrito com palavras, mas com hábitos de atenção, julgamentos disciplinados e decisões consistentes. Ele é ativado nos primeiros minutos do dia e silenciosamente direciona tudo o que você faz nas horas seguintes. Marco Aurélio construía seu código mental todos os dias ao acordar, porque sabia que não existe força moral que sobreviva sem estrutura. E essa estrutura é forjada exatamente no momento em que você ainda está vulnerável. O código mental é o conjunto de decisões que você toma antes mesmo de pensar claramente. Ele nasce da forma como você responde ao desconforto do despertar, da firmeza com que se levanta, da direção que estabelece, da ordem que cria e da forma como conversa consigo mesmo.
Quando esses elementos se alinham, a mente muda de estado. Você deixa de ser fragmentado e se torna íntegro. A integridade mental é o ponto mais alto da disciplina, porque ela unifica ação e intenção. Não há mais negociação interna, não há mais dúvida prolongada. Há apenas a clareza de quem sabe o que precisa fazer. Descartes diria que um código mental sólido nasce da ordem. O estoicismo diria que nasce da prática. Mas a verdade é que ele nasce da combinação dos dois. A ordem racional remove o ruído, a prática repetida remove o medo, e quando o ruído e o medo são neutralizados, surge um estado de prontidão que transforma como você vive seus dias. Sua energia deixa de ser desperdiçada em batalhas internas, sua mente deixa de lutar contra você. Seu corpo entende que não está no comando, mas a serviço. E sua atenção se torna uma ferramenta, não uma vítima das circunstâncias. O que poucos percebem é que o código mental não requer força extraordinária. Requer consistência. Quando você repete as mesmas decisões matinais durante semanas, cria dentro de si um padrão silencioso que se torna cada vez mais autônomo. A mente começa a agir por conta própria de acordo com o que você treinou. É como se a disciplina deixasse de ser um esforço e se transformasse em uma resposta natural. O corpo desperta, já esperando o movimento. A mente desperta, já esperando a clareza. E o diálogo interno desperta mais fraco, porque já entendeu que perdeu a autoridade. Marco Aurélio construía seu código mental com uma lógica simples: começar o dia realizando um ato que exigia coragem moral. Não era coragem física, não era heroísmo, era a coragem de escolher a si mesmo antes de escolher o conforto. A coragem de ordenar seus pensamentos antes que o mundo o pressionasse. A coragem de afirmar sua identidade antes que as circunstâncias tentassem moldá-la. Esse gesto marcava tudo, e você pode fazer o mesmo. O código mental te protege dos extremos. Ele impede que você se deixe levar pelo entusiasmo exagerado e impede que a apatia te destrua. Ele te coloca no meio termo virtuoso, onde você age porque decidiu, não porque sentiu. Ele te torna estável. Ele te torna confiável. Ele te torna alguém que pode contar consigo mesmo. E essa é a verdadeira força. Não a força de dominar o mundo, mas de dominar sua própria direção interna. Você percebe que o código mental está funcionando quando sua manhã deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um território de construção. Quando levantar, já não é um peso, mas uma prática. Quando o desconforto não te assusta, mas te desperta. Quando você percebe que está moldando a si mesmo de dentro para fora. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma sequência de escolhas. E escolhas feitas com clareza constroem destinos. No final, o código mental não é sobre acordar cedo, não é sobre produtividade, não é sobre rotina, é sobre caráter, é sobre assumir responsabilidade pelo tipo de pessoa que você deseja ser todos os dias. É sobre entender que seus primeiros minutos são a raiz que sustenta todas as suas outras decisões. E é sobre saber que, se você controlar esse início, controla tudo que vem depois. Amanhã pode ser o momento em que você se entrega ou o momento em que você se ergue. A escolha é sua. E ela é feita sempre da mesma forma, decidindo antes de sentir.